Fala galera, aqui é o Garone, eu tô mais uma vez aqui, é claro, para falar de Vasco. O Vasco volta a campo nessa terça-feira pela 32ª rodada do Campeonato Brasileiro, enfrentando o Botafogo às 9h30 da noite no estádio Newton Santos. Jogo fundamental para o Alvinegro, que segue na luta pelo título brasileiro, mas importante também para o Vasco, que mantém vivo o sonho de disputar a Libertadores em 2025. Isso porque o Vasco, nesse momento, é o 9º colocado do Campeonato Brasileiro, com 43 pontos ganhos. Apenas um a menos do que o Cruzeiro, o 8º colocado, e 3 a menos do que o Bahia, hoje 7º colocado. Brasileirão dá vaga direta, até os 4 primeiros, tem mais 2 que vão para a pré-Libertadores, mas esse G6 pode aumentar. Aliás, já aumentou. Dificilmente Flamengo e Botafogo ficam fora desse G6. Ou seja, Flamengo, se for campeão da Copa do Brasil, amplia para G7. Se o Botafogo for campeão da Libertadores e o Flamengo campeão da Copa do Brasil, vira um G8. Se nenhum dos dois ganhar e o Atlético ganhar os dois, vira pelo menos G7, porque independente da posição do Atlético Mineiro, jogaria, daria ao futebol brasileiro mais uma vaga através do Brasileirão, porque não poderia ocupar 2 vagas ganhando Libertadores e Copa do Brasil. Ou seja, no mínimo um G7 tem no Brasileirão e o Vasco está a 3 pontos dele, apesar de ter que tirar ainda um saldo de 12 gols em relação ao Bahia. Ou seja, vai precisar de um pouco mais de uma rodada perfeita, no mínimo 2 rodadas perfeitas para assumir essa posição. Mas fato é que segue vivo e muito dessa disputa ainda viva do Vasco passa pelo jogo dessa terça-feira, onde vai enfrentar, obviamente, um adversário muito difícil, um adversário que não está no topo à toa, tanto que lutou pelo título brasileiro até as últimas rodadas, também na temporada passada, ou seja, tem um trabalho sólido, tem feito boas temporadas recentes, então é um duelo muito difícil para o Vasco, mas é um Vasco que vem também com algumas novidades para a partida de hoje, principalmente 2 retornos já confirmados. Hugo Moura, que vinha sendo peça-chave desse meio de campo do Vasco, volta após cumprir suspensão contra o Bahia. Contra o Bahia, quem atuou foi o Galdames, que estava 4 meses sem ser utilizado como titular, ainda não havia sido testado ou utilizado pelo Rafael Paiva entre os 11 iniciais desde que o treinador assumiu e fez um bom jogo. O chileno, que é constantemente criticado, não agradou, não caiu nas graças do torcedor assim que chegou, até que teve muito apoio ali, chegou a marcar uns golzinhos, dando assistência, mas depois caiu de rendimento e ficou escanteado, mas fez um bom jogo. Apesar disso, o Hugo Moura retorna ao time titular, já que vinha sendo um dos jogadores mais consistentes da equipe. Quem volta também é o Verratti, artilheiro do time na temporada, volta à equipe aos 11 iniciais logo no momento decisivo. Ele que tem marcado gols sempre em clássicos, já marcou inclusive contra o próprio Botafogo e agora vai ter mais uma chance de mostrar por que é o carrasco, não só no futebol carioca, mas no futebol brasileiro. Possivelmente Ryan volta para o banco de reservas. Mas o Vasco pode ter mais algumas mudanças, não de jogadores voltando de lesão ou voltando de suspensão, mas questões táticas, opções técnicas do Paiva. Uma das grandes preocupações do Vasco é o lado esquerdo defensivo, exatamente porque é o setor forte do Botafogo. O Botafogo tem um ataque muito forte. Almada, Savarino, Luiz Henrique, e Luiz Henrique é a principal preocupação desse time do Vasco, ou principalmente da comissão técnica do Vasco. Isso porque o lado esquerdo do Vasco tem falhado bastante. É um lado mais técnico, que tem muito apoio ofensivo com o Piton, marcando gols e dando assistências ao longo da temporada, mas que defensivamente sofre muito. E aí começa lá na defesa. O Vasco tem o João Vitor garantido pelo lado direito, assumiu ou reassumiu essa titularidade, mas pelo lado esquerdo tem rodado. O Michael jogou o último jogo na ausência do Léo, mas o Léo deve ser uma opção para o jogo contra o Botafogo, retornando ao time no Clássico. Não se sabe ainda se entre os 11, mas é uma possibilidade grande até para tentar conter esse time móvel do Botafogo, rápido, deixar no mano a mano jogadores como Luiz Henrique, com zagueiros pesados como o Michael, pode ser um problema
para o Vasco. O Botafogo é um time que tem o jogo aéreo forte também em alguns momentos com o Igor Jesus, bola parada muito perigosa também com o Alexander e o Bastos que não vai jogar nessa terça-feira, mas principalmente esse jogo de transição, de velocidade, de 1 contra 1 muito forte do Botafogo, possivelmente o Paiva deve optar pelo retorno do Léo Pelé no time titular. E falando em lado esquerdo, tem a possibilidade também do Paiva olhar um pouquinho mais para o lado mesmo, para a lateral e para a ponta. O Piton é um lateral que a gente falou aqui, que tem muita facilidade para chegar ao ataque, mas defensivamente tem problemas. Um dos gols do Bahia na rodada passada, inclusive, saiu de um cruzamento em cima dele. Ele tem essa dificuldade de tirar o espaço, de pressionar o portador da bola. E na teoria, na verdade na prática, normalmente o encaixe é feito de marcação do lateral no ponta. Então a gente está falando do Piton marcando em muitos momentos o Luiz Henrique, que é um jogador habilidoso, que busca esse 1 contra 1, que corta não só para cruzar essa bola para a área, mas principalmente para finalizar. Então pode ser que o Paiva mexa inclusive nesse setor. Vitor Luiz não vem jogando, não vinha sendo opção nem do banco por conta de uma lesão. Está retornando ainda aos gramados, não foi nada sério. Se tiver 100%, ou se tiver bem fisicamente pelo menos, pode ser uma opção do Paiva, assim como o Leandrinho, que já foi testado inclusive recentemente entre os titulares, já jogou mais uma vez como titular, mas há bem pouco tempo chegou a ser utilizado pelo Paiva com o Piton iniciando no banco. Então podemos ter surpresas também na lateral esquerda, assim como na ponta. Emerson Rodrigues marcou gol contra o Bahia, já deu assistência também nessa temporada, já havia marcado gol contra o Atlético Paranaense, mas fez uma partida abaixo do que o time apresentou até no primeiro tempo mesmo contra o Bahia, apesar do gol. E defensivamente é um jogador que entrega bem pouco. O Emerson pode ser uma válvula de escape para atacar em profundidade quando o Botafogo subir, mas sem a bola é um jogador que contribui muito pouco. Até fiz um vídeo aqui ontem no canal falando sobre isso e trazendo alguns números. Como é que a média de desarmes e interceptações do Emerson é muito baixo, no comparativo com os jogadores do próprio Vasco mesmo. Uma das opções é o Maxime, que tem entrado um pouquinho mais pelo lado direito, que gosta de ser esse jogador canhoto, que joga mais aberto, cortando para dentro, mas pela necessidade do Vasco ajustar essa marcação pelo lado do campo, o jogador pode ganhar uma oportunidade por ali, ou até o próprio Leandrinho fazendo uma dobra com o Piton. Fato é que o Paiva deve mexer nesse lado esquerdo do Vasco, seja com a entrada do Léo ou mais alguma surpresa por ali. É um setor que o Vasco ainda não encaixou, ainda não definiu realmente seus titulares, com exceção, é claro, do Piton. Mas num jogo onde o Botafogo deve pressionar muito pelos lados do campo, o Paiva tem que encontrar algumas alternativas para encaixar melhor essa marcação e dar menos espaço para o time do Botafogo, que tem sido o grande nome, né? Tem sido o grande time da temporada de 2024. E você, animado com o jogo do Vasco? Qual a sua expectativa? Deixa aqui embaixo seu palpite para Vasco e Botafogo e aproveita também o super bônus de até R$600 da Betfair para você fazer um novo registro lá no site. Ou seja, se você ainda não é registrado na Betfair, você pode receber até R$600 em bônus. São R$15 por dia por até 40 dias. É só clicar aqui no link na descrição do vídeo, ler o regulamento e aproveitar a promoção. Uma vitória hoje do Vasco sobre o Botafogo está pagando 8-1. Ou seja, se você apostar R$10 e o Vasco ganhar do Botafogo, você ganha 80. Lembrando sempre, aposte sempre com responsabilidade e só para maiores de 18 anos. Beleza? Galera, lembrando que hoje tem pré-jogo aqui no canal, 1 hora antes da bola rolar, ou seja, 8h30 a gente entra ao vivo e logo após o apito final tem pós-jogo por aqui também. Então, se você não é inscrito no canal, se inscreve, ativa o sininho da notificação. Saudações e até a próxima.